Estamos começando mais um podcast, o Aliança Cast, que é o podcast da comunidade cristã Nova Aliança. Eu, Márcio Martins. Felipe Lopes, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para, nos próximos 40 minutos, conversarmos mais um pouco sobre princípios. No nosso último podcast, nós começamos esse assunto, princípios, falando um pouco sobre o que de fato são princípios e deixamos aberto algumas perguntas que vocês quisessem fazer sobre o assunto para nós irmos respondendo no nosso próximo vídeo. E esse é o nosso próximo vídeo, né, Felipe? É isso aí. E graças a Deus a gente teve muito envolvimento. O pessoal veio e se envolveu bastante perguntas, bastante dúvidas. E a gente fez aqui de novo mais uma base aqui para o pessoal, para a gente seguir, bateria de perguntas para a gente poder estar seguindo aí, pastor. Legal, você que participou com a gente, você que mandou as perguntas, muito obrigado. Você que está participando e se tiver alguma dúvida ou quiser fazer também alguma pergunta, manda para nós. Nosso objetivo é tirar todas as suas dúvidas. E já aproveito lembrando, você que está conectado com a gente aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve nesse canal, curte o vídeo e faz um comentário, desde que não seja um comentário que venha falar mal da gente, né, Felipe? Exatamente. Brincadeira, mas vem com a gente, vem participar, manda o link desse podcast para outras pessoas também poderem participar. Fale do nosso podcast, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. É isso e aí. Vamos para as perguntas, Vamos lá, Felipe? pastor. Por favor. Então, começando aqui, qual é a diferença entre mandamento e princípio? Tem alguma diferença? Como que é, pastor? Muito boa pergunta, Felipe. Quando falamos de mandamento e princípios, se você fizer alguma pesquisa, até essas pesquisas rápidas, que acabam sendo umas pesquisas bobas, né? No Google, você vai encontrar a diferença entre princípios, mandamentos, lei e preceitos. Mas se nós formos entender qual é o papel do princípio, o princípio ele é o padrão de Deus para a vida do homem. Ou seja, para tudo que eu e você formos viver na nossa vida, nós vamos encontrar Deus estabelecendo um padrão. No Velho Testamento, o que Deus determinou? Deus determina esse padrão através de lei. Então a lei era algo que o homem precisava para ele saber para onde vai. Até no nosso último podcast eu falei que fala sobre um caminho, fala sobre um mapa de vida. Então o mandamento é esse caminho que Deus vem determinar no Velho Testamento para o homem poder seguir para a direita, nem para a esquerda, mas segue nesse caminho. Então nós podemos dizer que os princípios eles partem também dos mandamentos. Por exemplo, um dos 10 mandamentos que é o guardar o sábado. Algumas pessoas olham para nós assim, ok, pastor, então isso não é princípio, porque nós não guardamos o sábado, Jesus aboliu o sábado. De fato, Jesus aboliu o sábado, mas ele não aboliu o princípio. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o sábado para o judeu era para o descanso. Então Deus fez o sábado para o judeu. E o judeu começou a viver em função do sábado. Ele começou a fazer do sábado sua religião. Então ele começou a colocar mais ênfase no dia do que no próprio propósito de Deus. Qual era o objetivo de Deus, por exemplo, para o mandamento, né, para a lei guardar o sábado? É que eles viessem descansar. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Eu fico imaginando Deus chegando no céu no 6º dia, no final do 6º dia dele criando o mundo, e ele dizendo assim pro querubim, faz uma massagem nas minhas costas. Estou muito cansado. Estou cansado demais. Ele chama o serafim e fala, tira minha bota, faz um escalda-pés. Eu estou cansado demais. Ei, Deus não se cansa. Então por que Deus ele descansa no 7º dia? Ele nos mostrando um padrão, um princípio. E ele estabelece esse princípio como uma lei. Porque o judeu, eu acredito que muitas pessoas até têm essa visão que o judeu é uma pessoa que ele gosta muito de resultados, né? Alguns brincam que o judeu gosta muito de dinheiro. E de fato a Bíblia apresenta isso. Eles não tinham limite, né, para trabalho, para ganhar dinheiro. Então Deus tem que fazer disso uma lei, um mandamento. Mas o objetivo não era eles adorarem o sábado, é eles descansarem. Então o mandamento de guardar o sábado não passa de um princípio de descanso que eu e você que está nos assistindo precisamos ter como nossa vida. Então o que Paulo, né, vem determinar na igreja primitiva é que o sábado foi abolido por Jesus e ele traz o primeiro dia da semana como o dia do descanso. Estabelecendo até Provérbios, capítulo 3, diz que nós temos que honrar o Senhor com as nossas primícias e de tudo, inclusive do nosso trabalho. Por exemplo, o que significa a palavra domingo no latim? Significa o dia do Senhor. Então nós pegamos, né, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e aí o sábado, que era o dia do descanso, e aí fica domingo. Por que domingo não é a primeira-feira?
Porque, na verdade, a primeira-feira foi oferecida ao Senhor. A palavra domingo, no latim, que estabelece o calendário mundial, é o dia do Senhor. O ateu curte o domingo, mas ele não entende que é o dia do Senhor. Uhum. Então, o que nós vemos a igreja primitiva, Paulo na igreja primitiva estabelecendo? Ele fazendo uma mudança apenas de dias, não de princípios. Ele tira o último dia, que seria do descanso, estabelece o primeiro como dia da primícia. Qual era o objetivo do descanso para o judeu? Era ele ter um tempo com a família. Então, o Shabá do judeu começa com uma comunhão em família, uma ceia. Exatamente. Antes de anoitecer, eles vão preparar a refeição, o sol se pôs, eles preparam, eles servem a refeição, sentam à mesa, comunhão, intimidade, família. Então, nós entendemos que o sábado, ou seja, o princípio do descanso primeiro era com a família. Depois nós encontramos no Shabá, no sábado pela manhã, o judeu indo para a sinagoga. É o dia dele com Deus. E ele passava boa parte do seu Shabá com Deus. Seu culto, sua adoração, a leitura da Torá. E depois que ele voltava até terminar o Shabá às 18 horas, o que ele fazia? Descanso para ele mesmo. Então, o princípio do descanso, que para nós virou o domingo, ou seja, qual for o dia, não podemos fazer do domingo a nossa religião também, é um tempo para nós termos comunhão com a família, é um tempo para nós termos adoração a Deus e é o nosso tempo de descanso para nós mesmos. E aí o que nós vemos? O cara está descansando, a mulher fala assim, vamos trocar aquela torneira? Vamos pintar a casa? Vamos pintar a casa? É quebrar princípio. Faz isso no outro dia que não seja o dia do descanso e o dia do Senhor. É exatamente isso. Então, mandamento e princípio, na minha concepção, eles andam juntos. Todos os mandamentos vão estabelecer princípios. Se nós formos avaliar a Torá, são 613 mandamentos. 365 diretivos e o restante deles punitivos. Então nós entendemos que esses 365 seria um mandamento. Cada dia. Exatamente. O ano todo a gente vai andar dentro disso. E até aqueles que não têm a ver com a nossa cultura, que são leis judaicas, a gente entende um princípio. Por exemplo, é uma lei judaica não comer a carne de porco. Qual é o princípio que nós entendemos? O cuidado com a nossa alimentação. Então fica aí a resposta para o nosso telespectador. Top. Muito bom, pastor. A nossa segunda pergunta aqui também entra um pouco nessa questão ali sobre os mandamentos. Dos 10 mandamentos dados a Moisés lá no Velho Testamento, tiramos então 10 princípios? Tiramos 10 princípios. Se nós formos avaliar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, se você estiver aí na sua casa, pega comigo aí, Êxodo 20, nós vamos encontrar Paulo, olha só, já estou levando Paulo para o Velho Testamento. Moisés, ele estabelecendo, dirigido por Deus, através daquele anjo que lá no Sinai compartilha com ele os mandamentos, ele apresentando, primeiro as tábuas das leis, foi o próprio Deus que escreveu, e depois nós vemos o Paulo, Jesus, Moisés escrevendo. Então, os 10 mandamentos em Êxodo 20, ele diz, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra da escravidão, a terra do Egito, onde vocês eram escravos. Não tem um outro Deus além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolo, imagem ou qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor até a 1000ª geração dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor Deus em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, o descanso, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, suas filhas, nem seus servos e servas, nem animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre teu pai e tua mãe, e você terá vida longa na terra, que o Senhor Deus dá a vocês. Não matem. Não cometam adultério, não roubem, não deem falso testemunho contra o seu próximo, mentira, né? Não cobice a casa do próximo, cobice a mulher do próximo, nem os servos, as servas, nem o boi, o jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. E aí nós vemos o verso 18 dizendo que houve ali os trovões, aquele povo acaba temendo ao Senhor. Então, cada mandamento desse nós podemos estabelecer como o quê? Como um princípio.
Por exemplo, o princípio da fidelidade é quando ele diz não se dobre a outros deuses, falando da idolatria. Então, o princípio da confiança, nós vamos encontrar aqui o princípio da integridade, quando você não vai cobiçar, o princípio da verdade. Todos eles vão nos levar a um princípio que Deus estabeleceu como um padrão para as nossas vidas. Perfeito, perfeito. Aqui, vamos para a nossa terceira pergunta, então. Quais os 3 principais princípios, aí já falando mudando para a vida financeira, né? Quais os 3 principais princípios para uma vida financeira bem-sucedida? Então vamos lá, eu vou responder essa pergunta de 2 formas. Eu vou responder os principais princípios para a vida e depois eu vou estabelecer os princípios bíblicos para a vida financeira. Então qual é o principal princípio para a vida? Toda a nossa vida. Tudo que eu e você estamos hoje trilhando, né, todas as áreas das nossas vidas. Primeiro princípio, o princípio da obediência a Deus. Este é o principal princípio. Então algumas pessoas vão dizer assim, pastor, o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama, obedece. Então nós precisamos entender isso. Então o principal princípio fala de obediência. Quem não obedece ao Senhor não vai viver o favor de Deus. Inclusive esse princípio também está ligado às finanças. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto os mandamentos do Senhor te disserem, obedecendo esses mandamentos, ele diz, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Então prosperidade, vida financeira sendo multiplicada, não tem a ver, Felipe, com campanha. Então nós encontramos hoje, infelizmente, um erro. Algumas igrejas estabelecendo 7 semanas para a porta da esperança, 7 semanas para a batida não sei lá das quantas, 7 semanas da prosperidade. Se fosse a campanha o ponto principal da prosperidade, Deuteronômio 28, 1 e 2 diria assim, se vocês fizerem 7 semanas subindo o monte, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. O que eu entendo? A campanha nada mais é do que uma manha. É o cara bater o pé para Deus e falar, eu quero. E toda semana ele volta batendo o pé. Como se Deus se dobrasse diante de manha. É claro que tem um ouvinte nosso aqui que pode estar dizendo assim, não, pastor, mas eu já fui abençoado em campanha. Eu vou dizer que você foi abençoado pela obediência daquilo que você ouviu sendo ministrado, aplicou na sua vida e você foi abençoado. A obediência gera bênçãos. A desobediência gera dor. Então nós temos que entender o princípio da obediência. O segundo princípio, o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é fundamental. O que nós encontramos hoje são algumas pessoas que elas quebram todos os princípios voltados a isso. A autoridade fala referente aos pais, começa dentro de casa, fala referente ao casamento, fala referente à nossa lei. Então respeitar uma autoridade policial é uma quebra de princípio desrespeito. Por mais que esse policial em algum momento possa estar cometendo um erro, tem que saber como se agir de uma forma correta diante de um juiz, autoridade eclesiástica. E nós estamos vendo hoje, Felipe, uma geração que não aprendeu sobre autoridade. Autoridade em sala de aula. Isso que eu ia comentar. Acadêmica hoje em dia. É esposo de professora, exatamente, né? A gente ouve muitas coisas ali, sempre nas conversas com a Lô, com a esposa ali, a gente sempre ouve muito do desrespeito dos alunos para com o professor. Antigamente, eu ouvia, né, o pai, a mãe sempre comentava, os avós também comentavam, quando desobedecia, acontecia alguma coisa de errado, vai de joelho pro milho, pegava a régua ali, a mão palmatória. Era até abusivo, né? Sim, exatamente. Era até abusivo. Eu lembro Era com excesso. Eu lembro no meu ensino médio, eu apanhava de professor. Puxava pelo cabelo, dava tapa na orelha. A Vanessinha, nossa produtora aqui, tá olhando falando, meu Deus, que susto, né? Era violento o negócio. Claro que a gente sabe que saía do limite. Sim. Mas hoje perdeu totalmente o controle. Agora, por que nós vemos tantos adolescentes desrespeitando professores? Porque eles não aprenderam a respeitar os pais. Eles nunca respeitaram a autoridade do pai dentro de casa, não foram ensinados sobre isso. Às vezes nem tinha uma figura paterna ali, então, né? Quem que estabelece hoje o princípio de autoridade dentro de casa? É o marido, é o pai. E me perdoe, perdão, as pessoas que estão nos ouvindo e têm uma visão mais ideológica e vão dizer, não, esse é o sistema patriarcado. Gente, foi estabelecido por Deus, eu não posso discutir um princípio. Deus estabeleceu o homem como governo. Jesus, ele declara isso como o homem o cabeça.
Paulo, ele enfatiza. Deus coloca o homem, né, quando cria o homem, ele como cabeça, a mulher como auxiliadora, ele deixa muito claro isso. Não quer dizer que a mulher tem que ser lavar os pés do marido e tem que ser o capacho para ele pisar em cima. Os dois andam juntos. Mas o governo é do homem. Tanto que Eva come do fruto primeiro. Depois Adão come. Quando Deus chega no jardim, Deus não cobra de Eva. O que você fez, Eva? Deus vai para Adão. Por quê? Porque Deus nunca deu a direção para Eva. Aliás, quando ele deu a direção, coma de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer certamente morrerá, Eva não tinha nem sido criada ainda. Eva foi criada depois disso. Olha que coisa interessante. Mas voltamos lá. Quando falamos de governo, de autoridade. Hoje nós vemos, infelizmente, 1/3 das crianças e adolescentes no Brasil ou não tem o nome do pai na certidão ou não tem a figura do pai, a presença do pai na sua vida. Nós encontramos homens hoje que já estão em 2º ou 3º casamento e cada um deles ele fez pelo menos um filho. E não criou nenhum dos 3, largou na mão da esposa. Essas crianças que cresceram sem pai, cresceram sem o princípio da paternagem, que é o quê? O princípio da paternidade. O que vem ser o princípio da paternidade? Direção, proteção, limite. Se ele não tem a figura que vai estabelecer limite dentro de casa, e por mais que tenha uma mãe firme, uma mãe que estabelece, ela não tem esse papel. O papel da mãe é nutrição, organização e afeto. Então a mãe dá o afeto, o pai dá o limite. Não significa que o pai não deve abraçar e a mãe não deve dizer não. Mas nós entendemos que cada um deles tem um peso dentro do seu princípio. Quando você pega um adolescente que cresceu, quando criança já sem uma figura de pai, ou um pai passivo demais, um pai que não estabeleceu isso. Quando ele chega na escola, ele nunca aprendeu o limite. Ele nunca aprendeu o não. E aí ele vai para cima dos professores. Então nós vamos entender o princípio da autoridade, ele é fundamental. Mas eu estou ficando longo aqui. Vamos entender então o princípio financeiro. Dentro do princípio financeiro, quais seriam os 3 principais? O primeiro deles, Malaquias 3, 9 e 10. No que me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ei, eu não estou dizendo que é o único. É um dos princípios da vida financeira. Tem muito cristão hoje que não está vivendo o favor de Deus sobre a sua vida, porque ele não é fiel. Eu já vejo a mente de um internautazinho nosso ali pensando, falando assim, tá, mas o meu patrão não é crente. E ele é rico. Ele vai lá no ocultismo, ele é ateu, vive uma vida desregrada e ele não é rico. Ele é rico. Ele não tem falta. Ei, nós estamos falando do princípio de prosperidade. Prosperidade não significa só dinheiro. Ter provisão é um dos. Nós entendemos que a prosperidade, a palavra prosperidade que vem da Shalom, que a raiz é uma vida de paz, é uma vida plena. Então nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de família, nós vamos falar de paz, nós vamos falar de finanças. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas não tem os filhos dentro de casa. Não tem paz. Não tem paz, está debaixo de psicotrópicos. Eu conheço uma pessoa que ele fatura 2 milhões de reais por mês na empresa dele e ele vive à base de Rivotril. E aí? Como é que faz? Essa é a realidade. Então, infelizmente, nós encontramos muita gente. Então, prosperidade é uma vida plena, mas uma vida financeira estabilizada é uma vida que tem fidelidade a Deus. Honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas é um princípio que Deus estabeleceu. Mas meu patrão não é crente e ele tem dinheiro. Deus não tem compromisso com quem não é filho. Salmo 37 diz isso. Não fique com inveja do ímpio, porque ele é como a erva daninha que cresce, tem vida, o sol queima e ela morre. Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com os filhos. Segundo princípio que nós vamos encontrar, o princípio da integridade. Tem muito cristão que é fiel nos dízimos e nas ofertas, Felipe, mas ele não é íntegro. O que é integridade? Fala de caráter. Salmo 15 fala de integridade. Olha que interessante o que o salmista do Salmo 15 ele declara nesse verso. Então ele diz assim, Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer no seu santo monte? Está falando de relacionamento e intimidade. Então ele fala de santuário, fala de estar cultuando, ser aceito no lugar de relacionamento com Deus. Fala de santo monte, fala da morada de Deus, fala de intimidade. Esses 2 lugares não falam só de salvação. Esses 2 lugares falam de plenitude, porque quando você está perto de Deus, você vai estar perto de tudo aquilo que Deus tem para você. Então você é filho do Ilcinho.
Se você for embora para os Estados Unidos ou for embora para um país que você não consegue ter acesso a nada que o ursinho te mande, você está longe dele, você não pode desfrutar da prosperidade que ele tem. Agora, se você está morando pertinho dele, tudo que vem sobre a vida dele automaticamente vai derramar. Vai fazer aquele churrasco naquela churrasqueira maravilhosa que ele tem lá, vai sobrar picanha para todo mundo, não é? Ó, o Juninho salivou agora, né? O Juninho salivou. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Quando nós não estamos no Santo Monte, não estamos no santuário, nós estamos longe do relacionamento, da intimidade, do favor, da bênção, da prosperidade. Então ele vai dizer, quem pode ter acesso? Às vezes nós pensamos assim, não, quem vai ter acesso é aquele cara que vai para o monte 7 vezes por semana. Não está escrito isso aqui. Então é aquele cara que acorda toda madrugada, 4 horas da manhã para orar, ora 1 hora de joelho, para ter calo no joelho. Não fala isso também. Então é aquele que faz jejum. Jesus disse que a casta de demônios só sai através de jejum e oração. A casta de demônios. Mas para acessar o santuário, olha o que diz o salmista. Ele diz aquele que leva a vida com integridade e pratica a justiça. Tem muita gente, Felipe, que hoje não está prosperando, não está vivendo vida, não está tendo vida plena, não está vivendo provisão financeira, porque ele não é justo com a sua esposa, não é justo com o marido, não é justo com os filhos. Então eu venho de um lar muito pobre. Eu venho de um lar muito pobre. E meu pai faleceu já faz 24 anos e graças a Deus eu estou curado sobre a minha paternidade, nós consertamos. Mas eu conto algumas histórias dele para poder entender esse processo. E meu pai é um cara que não deu certo financeiramente, coitado. Tudo que ele colocava a mão dava errado. Tudo que ele colocava, mas dava ruim. Dava ruim. E ele era um cara que ele obrigava a gente a devolver o dízimo da nossa mesada quando tinha, né? E era muito poucas vezes. Ele era ofertante. Eu lembro dele ele, na igreja que nós íamos, falava o nome do dizimista. Não sei se ele era dizimista porque ele queria ser fiel a Deus ou porque ele queria que o nome dele aparecesse lá na frente. Talvez, não sei, eu não estou questionando, né, a memória dele. Ele arrumou tudo isso, tá, gente? Mas meu pai não deu certo financeiramente. Por quê? Porque ele faltava esses 2 pontos. Integridade. Meu pai era um cara difícil de pagar conta. Eu cansei de ver gente batendo na porta de casa cobrando serviço ou cobrando dinheiro dele. Cansei. Integridade para ele era uma coisa difícil. Justiça, meu Deus do céu. Ele não conseguia ser justo com a minha mãe, ele era agressivo, violento, crente, mas agressivo, violento. Ele não estabelecia justiça em nós. Eu lembro da gente sair com ele, ele parava com um amigo num restaurante, almoçava e deixava eu e meu irmão no carro sem almoço. Meu Deus! A gente arrumou tudo isso, gente. Já tá curado, né? Uma vez ele parou num restaurante e deixou a gente no carro, falou, fique cuidando do carro. E deixou a chave na ignição pra gente não tirar. E demorou 1 hora, 1h30, 2 horas. Onde é que ele foi? Fechamos o carro, era um Fusca, né? Daquele difícil de fechar. E fomos atrás dele, encontramos uma vitrine do restaurante e ele comendo lá dentro com o amigo. E eu vi ele comendo uma coxa de frango suculenta. E quando ele veio, ele falava assim, sai daqui. Que ele estava numa reunião. Depois ele falou, pai, vai comprar um almoço para não tenho dinheiro, foi meu amigo que pagou. Então é injustiça. Claro, ele vivia o que ele teve, ele não pôde dar para nós o que ele não teve. Sim. E ele, por conta da sua injustiça, ele nunca viveu esse lugar de prosperidade. Então o salmista diz, quem pode entrar nesse lugar de relacionamento? Quem leva a vida íntegra, quem pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Tem muito crente que não prospera porque é mentiroso. Mente para o cliente, mente para a esposa, mente para os filhos. Eu lembro uma vez estava levando um dos meus meninos tomar vacina no carro, eu, a Anne, e ele falou assim, pai, vai doer? E a Anne, ela, para amenizar, né, o eufemismo, ela foi dizer, não, filho. Eu falei, vai. Ela me olhou com aquela cara, tipo assim, eu falei, vai doer. É uma injeção. Ele já começou a chorar, falou, viu o que você fez? Eu falei, amor, vai doer. Quando ele tomar a injeção e doer, ele vai dizer, meu pai é mentiroso. E eu não posso trazer um padrão de caráter para ele de mentira segundo o meu padrão. Então vai doer, mas o pai tá lá com você. Eu lembro, para resumir a história, eu tomei a vacina junto. Primeiro eu tomei, depois ele tomou. Aí ele teve coragem. É o exemplo. Ele continua ainda dizendo, aquele que não difama os outros, que não prejudica o próximo, que não fala mal dos seus amigos, que não despreza os que têm conduta, que despreza, os que têm conduta reprovável, que honra os que temem ao Senhor, que cumpre as suas promessas mesmo com dano, que não empresta dinheiro visando lucro e não aceita suborno para mentir em direção do inocente. Esse lugar de intimidade, de relacionamento, de provisão, está falando do quê? Só sobre integridade. A Bíblia diz, quem age assim jamais será abalado. Então, o segundo princípio, integridade. O terceiro princípio, aí eu posso fazer um pacote, né, do terceiro princípio. Fala de gestão financeira, fala de honra aos pais,
A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. É um mandamento, inclusive. Tem muita gente hoje que não prospera. Por quê? Porque não honra pai e mãe ou não honrou lá atrás. Não voltou a resolver a desonra que gerou o roubo, a agressão, as palavras duras que foram geradas. A Bíblia não diz: honra teu pai e tua mãe que foram bons. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Gratidão é um princípio que tem desenvolvido muita perda financeira. O filho pródigo, por que ele tem toda a perda e ele vai parar no chiqueiro comendo a comida dos porcos? Porque ele não honrou o pai, ele toma a herança antes do pai morrer, é desonra, e vai gastar o dinheiro. A desonra fez ele parar no chiqueiro. Outra coisa que nós vemos, a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dissolutamente, sem controle nenhum. Tem muita gente vivendo hoje escassez financeira porque não tem gestão. Não tem planejamento. Gasta como se não houvesse amanhã. E quando chega o amanhã, é como se não houvesse dinheiro. Porque daí não tem mais grana. Outro ponto, gastar o dinheiro com o pecado. O filho pródigo de novo. O irmão, quando volta, questiona o pai: você dá um bezerro para esse que pegou sua herança e gastou com prostitutas e com bebedeira? Então tem muita gente pegando dinheiro bom e gastando em maldição, gastando em pecado. Vai parar no chiqueiro dos porcos. Então, vida financeira está diretamente ligada com os princípios. Então, só na parábola do filho pródigo, a gente já aprende três lições, três princípios que é bases pra gente ali, né? Desonra, sim, a gratidão e a gestão financeira. A desonra, a gratidão, a gestão financeira e não gastar o dinheiro em pecado. Quatro a gente vai encontrar ali. Olha aí, então já fica a dica para você que está nos assistindo, você que está ouvindo a gente, já anota aí os princípios para você aplicar isso na tua vida, para que você possa ter e viver uma vida plena, né, pastor? Vida plena, é isso que Deus nos chamou. Romanos 12:2, ele diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai a vossa mente. O segredo está aqui. Transformação de mente, fala de metanoia. Tem a base do arrependimento, é deixar o comportamento errado. Uhum. Ele diz para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu troco esses três elementos, boa, perfeita e agradável, por uma palavra: plenitude. Quem vive um processo de mudança de mentalidade, metanoia, arrependimento, mudança de comportamento, vai viver uma vida plena. Mudança de comportamento na vida financeira, mudança de comportamento na vida com Deus, mudança de comportamento na vida conjugal. Aí outro ponto ainda falando sobre vida financeira, Felipe, eu vejo muito isso na sala de atendimento. Tenho mais de 30 mil aconselhamentos. É muita gente que eu já atendi. E atendo todos os dias ainda. E o número só vai aumentando. Só aumenta. Gente, o que eu ouço de gente com vida financeira arrebentada por conta de adultério, seja confessado ou não confessado. Onde tem adultério, tem perda financeira. A Davi cometeu o pecado com Betsebá. E qual foi a consequência? A consequência foram seus filhos pervertidos por imoralidade, um filho que estuprou a própria irmã, o outro que casou com 1000 mulheres, mesmo sendo rei. Isso é complicado. Eu sempre brinco, né? O problema não são só as 1000 mulheres, são as 1000 sogras. É ou não é, Felipe? Mas é 1000 mulheres. Isso fala de um descontrole, um desequilíbrio ali. Sim. Uma filha abusada sexualmente. Um filho que ele não deu limite se rebelando contra ele, que é Absalão, tentando matá-lo, coabitando com as suas concubinas na frente de todos. E Davi, para não morrer, quando Absalão ataca o palácio em Jerusalém, o que ele faz? Ele foge descalço. O cara era rico, tinha um tesouro no seu palácio, ele foge descalço, sem nada. E da noite pro dia. Da noite pro dia ele perdeu tudo. O que fala disso? Consequência de adultério. Adultério traz problema financeiro, traz problema conjugal, traz problema com os filhos, traz problemas espirituais. Mas um dos pontos que nós vemos é muito comum em quem cometeu adultério, seja confessou ou não confessou, vai ter a consequência da perda financeira. Descobre a casa, né? Descobre os filhos, a esposa, descobre todos da casa ali, trazendo consequências desastrosas para a família. Não sei se dá tempo para a gente fazer mais umas perguntas aqui, pastor. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. A próxima. Sobre casamento. Já a gente falando sobre família, né? Entrou um pouco nessa linha, entrou legal aqui, ó. Para um casamento próspero, quais princípios devo tomar mais cuidado? Olha, muito boa pergunta. Esse povo tá bom de pergunta, né? O povo tá animado. Tá muito bom de pergunta. Até aproveitando, pode aí, você que tá assistindo a gente, já coloca a sua dúvida, escreve aí embaixo, fala o que você tá achando desse programa também, né, pastor?
dá teu feedback, escreve ali a tua pergunta, a tua dúvida, e a gente vai selecionando e vai trazendo aqui, esclarecendo para vocês. E compartilha o nosso vídeo, gente. Compartilha o link desse vídeo com seus amigos, pessoas que talvez estão passando por problemas financeiros, pessoas que estão passando por problemas conjugais. Sim. Eu acredito que esses 40 minutos vão trazer muitas respostas. Amém. Nós vamos encontrar também muito... Eu estou escrevendo um livro sobre princípios, né? Na verdade já está pronto. Eu preciso organizar a agenda para mandar ele agora para a parte final de correção e estabelecer, que a gente chama de prelo agora. Legal. Um tema... São 2 livros. Eu estou com 3, na verdade, no forno, mas 2 que já estão prontos, que é o livro Princípios para uma Vida Plena no Senhor, o nome provisório, não sei se será esse mesmo, e também Construindo Homens de Honra, que é um só sobre homens, princípios só sobre homens. Então vamos aqui, o princípio para o casamento, eu falo muito sobre isso no meu livro. Nós vamos encontrar pelo menos uns 35 princípios sobre vida conjugal. Os 35 princípios sobre vida conjugal. Eu vou estabelecer 5 rápidos aqui. 3 deles é quando Deus cria o homem, depois de criar o homem, ele forma a mulher, diz, farei a ele uma ajudadora idônea, e fez Adão tomar o seu sono profundo, tirou da sua costela e fez uma mulher perfeita, plena. Adão disse, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de mulher, porque do homem foi tirado. E aí Deus diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher andavam nus e não tinham do que se envergonhar. Só nesse texto eu encontro pelo menos 4 princípios. Vou falar 3 deles rápidos. O primeiro deles, o princípio da emancipação. Adão não tinha mãe. Então aquilo não se aplica só a Adão. Adão tinha pai. Ele foi gerado de Deus. Não foi gerado do ventre. Sim. Ele não tinha mãe, mas Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Ele estava estabelecendo um princípio de emancipação. Tem muita gente hoje, Felipe, que não rompeu financeiramente, profissionalmente, conjugal, porque casou e está morando com a sogra, com o sogro, morando com o pai ou com a mãe. Se ainda estiver morando na casa dos pais, entenda, a autoridade sobre aquele ambiente é do pai e da mãe, não é dele. Minha mãe sempre dizia, quem casa, quer casa. Então não tem como, pastor, mas é que é melhor morar com eles do que pagar aluguel. Posso dizer uma coisa para você? Eu não curto aluguel. Nunca paguei aluguel na minha vida para moradia. Acho que é complicado. Mas é melhor pagar aluguel do que morar com os pais. Então, numa gestão, eu como economista, né, eu tenho a visão que o aluguel é um dinheiro complicado, mas é melhor, para quem ainda não conseguiu juntar o seu dinheiro, melhor pagar aluguel do que morar com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe. Por quê? Porque é uma quebra de princípios. Ele não vai conseguir romper. A emancipação, ela vai se dar em 3 níveis nesse texto. Emancipação financeira. Tem gente que casa, não mora com os pais, mas depende financeiramente. A mãe que paga o aluguel, o pai que leva a comida. Então, casou, se sustenta. Emancipação emocional. Tem gente que casou, Felipe, não mora na casa dos pais, não depende financeiramente, mas todas as decisões a menina vai pedir conselho para a mãe. Mãe, o que você acha? O marido não define, quem define é o pai dela, é a mãe dela, ou vice-versa. Ei, casou, a decisão é de vocês. Por que hoje a cobra... A sogra tem o estereótipo de cobra, né? De serpente. Por que isso? A Vanessinha tá rachando, né? Porque ela não tem sogra ainda, né? Aí, por enquanto, né? Logo vem. Logo vem. Por que a sogra pegou esse estereótipo de cobra? Porque a filha tem um problema no casamento, briga com o marido, uma treta com o marido, ela vai e fala mal dele pra mãe. Só que depois ela conserta. E ela não vai contar para a mãe que ela arrumou. Olha, mãe, tivemos uma noite maravilhosa e consertamos. Então ele só vai ficando, ela só vai ficando com essa informação que ele foi ruim, só que ele saldo foi negativo. duro, só saldo negativo. Então essa sogra, ela vai ter problema com o genro que só trata a filha mal. E ela vai se meter. Aí a filha, quando vai falar que ele tratou mal, ela tá dando o quê? Liberdade para a mãe meter a colher. Vai meter a colher e vai dar problema. Isso dos 2 lados. Pastor, então não deve contar? Resolvam os seus problemas em casa. É claro, tem situações como drogas, violência física, agressões, adultérios contínuos. Isso você precisa pedir ajuda e vamos pedir para os mais experientes. Mas tem gente que está falando que ele deixou a toalha em cima da cama, porque a pasta de dente apertou pela metade, umas coisas tolas, e começa a arrumar intriga, treta por causa de bobeira. Resolve em casa. Emancipação emocional e emancipação física. Segundo princípio que nós encontramos no texto, diz, e ambos se tornaram uma só carne, unidade. Quando que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Quando eles casam.
E por mais que nós entendemos que a conjunção carnal, a relação íntima, sexual, ela vai gerar uma unidade dos dois, né? Uma ligação de almas, só vai ter bênção no casamento quando passa pelo casamento do civil. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de passar pelo civil, passar pelo cartório. Tem muita gente morando junto e dizendo, pastor, ora pelo meu casamento. Não tem casamento. Casamento é só quando foi homologado, né? Quando ele foi liberado pela lei do nosso país. O que foi ligado na terra fala do quê? Cartório, civil. Foi ligado no céu. Agora tem um casamento. Então, unidade fala de fazer a coisa certa. Tem muita gente morando junto e não tem bênção, porque não é casamento, é relacionamento. E acaba querendo ainda buscar uma bênção, querendo algo e não... Um casal que mora junto, biblicamente, é o quê, Felipe? Fornicação. Fornicação é o quê? Um dos 8 pecados condenáveis, junto com o adultério, lá em Apocalipse 21:8. Então, todas as vezes que esse casal tem uma conjunção carnal, que eles coabitam, que eles têm uma intimidade, o que eles estão fazendo? Eles estão renovando um pacto, uma aliança de iniquidade. E eles estão atraindo maldição. Agora, quando o casal passou pelo civil, não precisa nem ter casado na igreja, sinceramente. Não era muita gente pega e entra naquela situação, não, mas eu quero entrar de véu e grinalda, vestido branco. Festa, buffet, banquete e tal. Ei, não precisa nem de cerimônia. Sinceramente, é bom a bênção sacerdotal para o cristão? Fundamental. Mas é aquela pessoa que não era cristã ainda. Se ela passou pelo civil, está abençoado. Que foi ligado na terra, será ligado no céu. E todas as vezes que esse casal casado, eles têm relação íntima, eles vão atrair a bênção. Por quê? Porque agora eles têm o favor de Deus. Relacionamento íntimo, vida sexual para o casal é bênção. Agora, o que o diabo faz? Ele une o casal namorando no sexo, e aí aquela coisa louca, não pode se ver, e daí quando casam, separa onde? No sexo. É onde nós mais encontramos pessoas com dificuldade na intimidade sexual. Terceiro princípio, emancipação, a unidade, o que é ligado na terra será ligado no céu, transparência. Ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. A unidade do casal está diretamente ligada à transparência. O esposo não pode ter senha no Instagram, não pode ter celular escondido, conta bancária em outro banco para a esposa não souber. Ei, cadê a transparência? Sim. E vice-versa. Unidade está diretamente ligado à transparência. O quanto um é transparente com o outro, até sobre seus sentimentos, até sobre suas vontades, seus desejos. Eu sempre digo para os homens aqui na igreja, confesse tentações para não precisar confessar pecados. Isso é transparência dentro do casamento. E eu encerro com 2 princípios que é um só, dividido em 2 lados, tanto para homens quanto para mulheres. Efésios 5:35. Paulo diz o quê? Maridos, amem vossas esposas. Mulheres, respeitem vossos maridos. São o princípio do amor e do respeito. Mulheres, antes de serem respeitadas, elas querem ser amadas, porque mulher que é amada se sente respeitada. Homem que ama, respeita. Agora, homem, não. Homem não quer ser amado antes de ser respeitado. Se você encontrar uma e falar assim, eu tô chateado porque ela não me amou. Tem uma coisa errada aí, gente. Varão, cuidado. Mulher quer ser amada. É um princípio que Deus estabeleceu. E Deus dá um padrão ainda. Amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. Olha a régua que Deus coloca para nós. Através das palavras de Paulo. A régua é alta. Ele diz como Cristo amou. E mulheres, respeitem vossos maridos. Então hoje muitos casamentos estão entrando em crise, por quê? Porque o marido não é romântico. 81% das mulheres no mundo em 2019 responderam uma pesquisa, e essa talvez não chegou em todos, mas foi por amostragem. 81% das mulheres no mundo dizem que sua maior dificuldade no relacionamento matrimonial é falta de romance. Elas querem abraço, beijo, sem sexo. Flor, bombom, que abra a porta do carro, que diga eu te amo, que mande uma mensagenzinha no meio do dia, que deixe um bilhete no espelho do banheiro. Eu te amo, romance. A mulher, ela precisa disso, para ela se sentir amada. Agora o homem ele não está esperando o bilhete, que ele está esperando o respeito. Quando a mulher desafia a autoridade dele, quando xinga, quando menospreza, ela faz com que esse homem se sinta menos homem, e isso vai atrapalhar o casamento. Manda lá. Perfeito. Vamos lá para a próxima aqui, ó. Pela experiência do pastor, quais são os princípios nos quais as pessoas falham com mais frequência? Tem aquele princípio que a gente pega e tá ali no dia a dia e acaba errando, acaba quebrando esse princípio no dia a dia, é mais fácil? Tem algum? Sim, eu vejo que um dos principais é o princípio da obediência. Então é você entender e conhecer princípios para respeitar.
Então, se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e obedecer todos os meus mandamentos, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão, diz Moisés ao povo, lá em Deuteronômio 28. Então, é quando você ouve e obedece. Ouve e obedece. O que nós encontramos hoje? Uma igreja que não conhece de princípios. Então, o povo, como falei no nosso episódio anterior, estão muito preocupados com o que é pecado e o que não é pecado. É pecado ter tatuagem? É pecado usar brinco? É pecado piercing? É pecado beber? Então, a gente tem que entender, é princípio? Qual é o princípio que fala? Qual é o princípio que Deus estabelece, por exemplo, sobre alcoolismo? A gente tem que entender o princípio da unidade familiar. O alcoolismo está comprometendo a unidade desse casamento? Então já quebrou o princípio. Simples assim. O alcoolismo faz a pessoa perder. Qual é o problema do alcoolismo hoje? Nós somos uma igreja abstêmia. O alcoolismo ele faz você perder o seu controle, o seu equilíbrio. Você agora passa a ser controlado pelo álcool. E aquele que era tímido se torna agora uma pessoa falante, conversadora. Mas é ele, não é o álcool que está controlando ele. Aquele que é mais pacato, aquela mulher que era até frígida, quando bebe, fica sensual. É ela ou é o álcool? E até mesmo aquela questão da agressividade, né? Exatamente. Quantas famílias sofreu? Eu conheço muita gente por causa da agressividade que vem. Então é a questão do equilíbrio. Então o ponto não é mais falar sobre pecar ou não pecar. Me perguntam muito, né? Eu sei, você tem tatuagem, eu acho maneiro isso. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Então a gente tem os extremos, né? A gente fala assim, não, porque lá na Torá diz que não poderia por causa dos egípcios que tatuavam os mortos. Não eram tatuagens, eram marcas que eram feitas sobre o corpo do morto. Então não está falando sobre tatuagem lá. Então alguém falou, não, mas tatuagem não é pecado porque Jesus tem uma tatuagem. Hã? Falei, me fala onde? Conte-me mais sobre isso. Não, porque na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Não, é no manto que está sobre a sua coxa. Então não vamos escrever uma nova Bíblia. Porém, a Bíblia não fala sobre tatuagem. Concorda comigo? Sim. É um assunto que nós não conseguimos discutir com base bíblica. Então eu sempre digo sobre tatuagem, quais são os pontos? O que vai ser feito? Com quem vai ser feito? E qual a motivação? Então hoje você encontra pessoas que estão totalmente tatuadas. E isso fala do quê? Uma falta de equilíbrio. Tudo que é em excesso, né? Tudo que é em excesso tem um problema. Então o cara tem tatuagem no corpo inteiro. Você está falando do quê? Será que não é de uma rebeldia? Será que isso aqui não fala de feridas na alma? Eu encontro muitas pessoas que têm um descontrole de tatuagem, que o problema dele são feridas na alma, são traumas que não foram tratados. Então ele está tentando se esconder muitas vezes. Agora, qual é a motivação? Não, minha motivação é registrar meu filho, minha motivação é evangelístico, a minha motivação é vaidade. Opa, se a vaidade não é um problema? Salomão fala muito sobre tudo que é vaidade. Então qual é? Sensualidade. A gente vê alguns homens e mulheres fazendo tatuagens em partes do corpo que levam para a lascívia, levam para a sensualidade. Então tem que tomar cuidado. Com quem vai ser feito? O cara é um ocultista, lembra-se, tatuagem vai sangue, tem sangue ali. Sangue. Não é que vai sangue, sai sangue. É derramado. O sangue é derramado. Sangue é o portal de conexão do mundo físico e do mundo espiritual. Estabelecido por Deus, inclusive, lá em Gênesis, quando Adão peca, Deus mata o animal inocente, tira a sua pele e cobre o pecado de Adão. Então o pecado era coberto a partir de então, o inocente precisou morrer, o sangue derramado para o pecado ser coberto. Jesus ele não cobre, Jesus ele elimina, ele apaga. Mas até a vinda de Jesus tem ali o cobrir o pecado. Então esse sangue derramado, se é um ocultista que está fazendo, e aí? O que isso pode ter gerado no mundo espiritual? Qual legalidade que pode ter? Qual a imagem que foi colocada? A gente faz imagem de santos, de exus, de demônios. Uma vez eu aconselhei um rapaz que ele tinha um problema sério com imoralidade. Sério, descontrolado na pornografia. Fizemos todo um processo com ele e não arrumou. E um dia a gente estava trabalhando, ele levantou os braços para fazer um serviço na igreja, subiu a camisa, ele via a tatuagem que ele tinha no corpo. Uma mulher extremamente sensual. Nossa. Ele desenhou no corpo, era casado, tinha filhos. E aquela mulher extremamente, mas sensual mesmo. Falei, de onde? Eu vi a imagem e... Achei legal, hein? Quando eu fui olhar os traços daquela mulher, eram traços de um exu de imoralidade. Então o cara fez um pacto com aquilo e gravou no corpo dele. Por isso que ele não conseguia. E aí faz o quê, pastor? Vai redimir. Em alguns casos a gente fala até para apagar.
hoje já não é tão caro mais. Sim. Então depende do caso e caso. Mas voltando aqui à sua pergunta, o princípio da obediência é o principal. É o principal. Eu tenho que conhecer os princípios e obedecer os princípios. Segundo, princípio de integridade. Vai bater lá com o financeiro, mas se você for íntegro, você vai habitar nesse lugar de habitação, vai estar nesse lugar de habitação do Senhor, vai estar nesse lugar de relacionamento. Princípio de honra, também é um princípio muito importante que nós precisamos colocar em prática todos os dias, principalmente quando se fala de honra a pai e mãe. Perfeito. E vamos para a última? Então vamos para a última. A última veio pelo nosso YouTube, nosso telespectador aí do YouTube, o Miguel Vanderlei. Ele pediu para que explicasse sobre um seguinte texto, pastor, que está lá em Hebreus 6. Hebreus 6. O versículo 4, 5 e 6. Tá. Então vamos lá. Então Hebreus 6, 4, 5 e 6. Quer ler para nós? Tem aí? Vamos lá, tenho aqui. Ó. Na minha versão, a NVT diz assim, ó. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo lá na cruz, expondo a vergonha pública. Muito interessante esse texto. O que Hebreus 6 fala e o que as pessoas interpretam? Algumas pessoas leem esse texto e acreditam que Hebreus 6 fala sobre aquele que desviou, não tem direito mais à salvação. E a Bíblia não está falando daquele que desviou, por mais que use o termo desviaram. Desviou é aquele que se afastou de Jesus, aquele que voltou a pecar. Aqui a Bíblia está falando de apostasia. O que é a palavra apostasia? Tudo que nós encontramos principalmente no hebraico, e dentro das escrituras sagradas, no hebraico e no grego também, tudo que tiver o prefixo ap está falando para fora. Então, apóstolos, chamados para pregar para fora. Algumas pessoas colocam como apóstolo a principal figura da igreja. Não. O apóstolo hoje para nós é o missionário. É aquele missionário da Jocum que foi para outro país. Ele é um apóstolo. Foi começar algo lá. Chamados para pregar para fora. O apóstolo é aquele que começa a obra. O que é o apóstata? O apóstata, ou apostasia, é aquele que saiu. Então é aquele que já esteve com Cristo, caminhou no evangelho da cruz, da salvação, e ele rejeitou a sua salvação. Então ele diz assim, é impossível voltar ao arrependimento àqueles que já foram da luz, experimentaram o favor celestial de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo, tiveram comunhão com ele, provaram da bondade da palavra, dos poderes do mundo por vir, e depois se afastaram. Então é aquele que apostatou, é aquele que abandonou. Então não é aquele que caiu. O que nós encontramos? Eu tenho uma dificuldade em encontrar uma pessoa que diz assim, não, eu fui crente e me desviei. Porque quem conhece Jesus de fato não desvia. Eu entendo que ele cai, ele esfria, ele apaga o espírito ali, que Paulo diz. Mas assim, a apostasia, o desviar mesmo, é aquele que abandonou a fé. Então aqui Paulo está dizendo, aquele que já viveu arrependimento, já viveu salvação, e depois ele abandonou totalmente. Esse não volta por quê? Porque é apostasia. Ele apostatou. Então eu usei até um termo errado, né? Eu não acredito que aquele que foi se desviou. Eu acredito que aquele que foi se desviou, mas o que desviou, apostatou, nunca mais volta. Aquele que voltou depois, o que ele teve? Ele teve uma queda, ele ficou caído por muito tempo. Amou o pecado, viveu o pecado, mas você encontra muita gente que o cara vive o pecado, mas ele continua com o coração voltado ao princípio. Quando ele vem à igreja, ele chora e entristece pelo pecado, só não tem força o suficiente, né? Caráter o suficiente para abandonar o pecado, e às vezes muitas deles precisam de ajuda. Então eu fui uma pessoa que caí muitas vezes na minha juventude e adolescência, mas nunca apostatei. Apostatar é aquele que caminhou com Cristo e depois o cara foi para o ocultismo. Caminhou com Cristo, depois ele foi lá para o terreiro. Então ele está dizendo, esse sim, né? Impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Por quê? Porque o cara abandonou tudo. Então ele está falando aqui de apostasia e não de queda. É claro que eu não estou dando uma chancela para as pessoas ficarem caindo no pecado. Sim. Lembre-se, Jesus ele veio estabelecer o evangelho da graça, que é o bem que nós não merecemos. Salvação ninguém merece. Recebemos pela graça de Jesus sobre as nossas vidas. Porém, somos salvos pela graça, mas todo pecado tem uma consequência.
Jesus perdoa todos os pecados arrependidos, reconhecido, confessado e deixado. Mas, mesmo tendo perdoado o seu pecado, a consequência vem. A pessoa caiu em adultério, está dentro da igreja, não apostatou, não foi viver a vida de prostituição e abandonou e até zombou de Deus. Ele veio, ele caiu no adultério, se arrependeu, pediu perdão, Jesus perdoa instantaneamente quando há arrependimento genuíno. Agora, apaga a consequência? Não. Tem gente que o cara quer assim, ele quer que Jesus perdoe o seu pecado e que libere de todas as consequências. Adulterou? Ok, Jesus perdoa do adultério, mas vai ter, infelizmente, consequência nas finanças, consequência no casamento. A dor do adultério é terrível, a vergonha, problema com os filhos. A consequência não se apaga. A graça gera salvação e não apaga a consequência. Jesus, ele traz isso como uma compreensão para nós sobre o pecado. Paulo declara isso. O salário do pecado é a morte. Qual é a morte? A morte nas finanças, a morte no casamento, a morte espiritual, muitas vezes. E o que nós temos que estar é atentos para não pecarmos. Exatamente. Por isso a gente prega a santidade. Então, só para a gente encerrar aqui, pastor, lembrei de algo. Como eu comentei na vez passada, eu vim de um berço evangélico. Então a gente sempre escutou, né, das pessoas pegar e falar assim: não, aceitou Jesus, agora Jesus perdoou teus pecados. Perdoou os pecados, mas as consequências continuam. E é isso que muitas pessoas acabam não entendendo isso, né? Tem muito crente vivendo consequência com os filhos dos seus pecados. Aqui lemos em Êxodo 20. Visitará a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas a bênção será até a milésima. Então nós vamos ter consequências. E os nossos filhos muitas vezes estão vendo, o cara converteu, mas a vida promíscua que ele viveu lá atrás e não redimiu, não arrumou, não consertou, acaba visitando a sua casa. E se não redimir, esses demônios estão legalizados. É um assunto talvez para a gente falar no próximo podcast. Boa, vamos já deixar anotado. Vamos falar um pouquinho sobre essas legalidades de demônios na vida das pessoas? Vamos como sim. Eles agem, as legalidades ali? Bacana, legal a ideia. Você aí que gostou, ficou interessado nesse nosso assunto, escreve aí, coloca a tua dúvida, aquilo que te chamou mais atenção sobre esse assunto, as legalidades no mundo espiritual, o que tem afetado às vezes a tua vida, né, nessa caminhada, né, pastor? Sim. Então coloca ali nessa tua caminhada, às vezes não é expor você, mas coloca ali, ou se quiser mandar no privado pra gente, entra lá no nosso Instagram da igreja, Comunidade Nova Aliança de Colombo, entra ali, segue a gente, se você já não segue a gente, aproveita já esse momento, entra lá, curte o nosso Instagram, nosso Facebook, manda ali pra gente um direct com as suas perguntas, para às vezes fica na dúvida, fica com vergonha, né, de se expor ali no YouTube, mas manda ali pra gente, a nossa equipe da mídia vai estar vendo ali, captando as tuas mensagens e a gente vai colocar aqui pra gente tirar essas suas dúvidas. Valeu, Felipe. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Lembrando que esse podcast também vai para a Líder FM 91.3. Nós vamos estar compartilhando lá no nosso programa todos os dias, segunda a sexta-feira, 12h15. Nós estamos na Líder FM 91.3. Aqui no Instagram, você compartilhando. E, é claro, sejam bem-vindos a nos visitar aqui na Rodovia da Uva 1041, ao lado do cartório Roça Grande. Se você não tem uma igreja para chamar de sua, tente a nossa. Nós vamos amar receber vocês. Deus abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo podcast. Até.